Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Nosso Facebook, entre lá, curta lá, é Meditando em Deus, nosso facebook.com/Meditando em Deus. E hoje nós vamos ler o livro de Apocalipse, continuar nosso estudo sobre Apocalipse a partir do primeiro capítulo, versículo 9, Apocalipse 1:9, ok? Com a graça de Deus, vamos lá então ler a palavra de Deus. João diz o seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então aqui, de novo, o apóstolo Paulo se identificando, né? João se identificando, né? Como João, discípulo amado. Isso foi mais ou menos escrito entre o ano 90, 95 depois de Cristo, segundo dizem os eruditos, né? Tradição da igreja, os especialistas da palavra de Deus, aproximadamente 95 depois de Cristo. João, que é nosso irmão em Cristo, apóstolo de Jesus, companheiro na aflição, diz a palavra de Deus, e no reino, né, estava na ilha chamada Patmos, né, ali por causa da pregação do Evangelho, por causa do seu testemunho de Jesus Cristo, estava ali preso. Mas mesmo naquela situação delicada, dolorosa, né, dolorida ali, Deus estava com ele. Deus deu essas revelações extraordinárias contidas no livro do Apocalipse. E como é tremendo Deus falar conosco num momento delicado como esse, né? Nós vemos João sendo cheio do Espírito Santo, e a partir do versículo 10 ele diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Né? No dia do Senhor aqui, ou é um dia específico que Deus quis escolher, ou provavelmente se referindo ao domingo, porque a partir da tradição da igreja cristã primitiva, o domingo era o dia do Senhor, era o dia da celebração. Não era um dia sabático como é para os judeus, mas era o primeiro dia da semana, era o dia onde se ceiavam os irmãos, se reuniam juntos. E aí ele foi arrebatado pelo Espírito, foi tomado pelo Espírito, não para o céu, mas para uma visão celestial extraordinária. E a Bíblia diz que daí ele ouviu uma grande voz como de trombeta, ou seja, a voz de Cristo. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 11, uma voz estrondosa, uma voz poderosa, começa a falar com ele, direcioná-lo e orientá-lo diante daquela visão maravilhosa, daquele arrebatamento de sentidos, arrebatamento de espírito. Versículo 11, a Bíblia diz que dizia: Eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, a quem está se referindo? A Jesus Cristo, o princípio e o fim. Alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. E Jesus continua dizendo: o primeiro e o derradeiro, o início e o fim, né? O primeiro e o último. E o que vês, escreve-os num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Eram igrejas que estavam naquela região da Ásia ali, onde hoje é a Turquia, ali a Grécia, aquela região ali entre a Europa e o Oriente Médio. Quais são essas igrejas? Está no versículo 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então, todas as cidades ali daquela região onde haviam comunidades cristãs, onde havia igrejas cristãs. E Deus tinha uma mensagem específica para cada uma dessas igrejas. Mensagens, né, tanto de puxão de orelha, quanto também de exortação em amor e palavras de motivação, de perseverança na fé extraordinária, que logo em seguida, mais para baixo, nós vamos ver essas mensagens juntos aqui no nosso estudo de Apocalipse. E aí a Bíblia diz: E virei-me para ver quem falava comigo. E aí ele teve aquela visão gloriosa do próprio Cristo, do alfa e do ômega, do Senhor Jesus. E virando-me, diz no versículo 12, segunda parte, vi 7 castiçais de ouro. Nós sabemos que os castiçais era aquela peça toda de ouro, né, forjada em ouro, onde havia o óleo sagrado ali, simbolizando os 7 Espíritos de Deus. Havia isso no tabernáculo, na tenda da aliança, no tabernáculo de Jesus, né, no tabernáculo do templo. Nós vemos ali dentro do templo havia essas peças: a mesa dos pães da preposição, o incenso no centro, à direita a mesa dos pães da preposição e à esquerda o castiçal de ouro.
né? E era tremenda ali, cada um com um símbolo extraordinário. Mesa da preposição, os pães na presença de Deus, ou seja, na presença de Deus existe alimento diário, eram pães que tinham que ser trocados diariamente pelos sacerdotes, pães sagrados, consagrados, que simbolizavam o alimento que nós recebemos diariamente através da presença de Deus. O pão do céu também simboliza Jesus, que é o alimento para as nossas almas. O incenso era um símbolo da oração, da adoração ao Senhor, porque a Bíblia diz que as nossas orações sobem como incenso suave na presença do Senhor. E à esquerda estava o castiçal, o candelabro, castiçais de ouro, né? Nós vemos ali, era uma espécie de castiçal de ouro, candelabro, onde haviam sete alças ali, e no final delas uma espécie de recipiente ali onde se colocava o óleo um óleo específico que ficava queimando na presença do Senhor, simbolizando os 7 Espíritos de Deus. E no meio desses 7 castiçais, então, ele teve uma visão gloriosa do Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Quem era esse homem? Era o próprio Jesus, o Filho do Homem, né? Nós vemos o título aqui de Jesus, o Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque com esse título Filho do Homem, Jesus está se identificando como nosso representante da humanidade, representante, aquele que foi o nosso intercessor junto ao Pai. O título Filho do Homem fala da humanidade de Cristo, como representante, o nosso sacerdote, o nosso intercessor, o nosso mediador diante do Pai. Ele está vestido com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinturão de ouro, né? Nós sabemos que esse cinturão, lá em Efésios 6, tem um símbolo de justiça, de uma vida justa, correta, a justiça de Cristo. E é tremendo isso, como é maravilhoso estudarmos todos esses símbolos, todos esses elementos que nós vemos aqui no Apocalipse, elementos reais, literais, mas que tem todo um simbolismo bíblico, né, nessa figura toda gloriosa do próprio Jesus e de Jesus falando com o apóstolo João. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos continuar essa nossa série de estudos. Fique atento, compartilhe, semeie na vida das pessoas a palavra de Deus e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai, abençoa os nossos amados irmãos, seja com eles nesse dia, abençoa em todos os seus caminhos, derrama a tua graça, a tua glória e abençoa eles, Pai, que estejam preparados para a volta de Cristo, santificados em honra, abençoados e agraciados pelo Senhor. Amém.